Então, até. Ora, boa tarde, gente boa, gente que gosta de comunicar, de conversar, de ouvir conversar, de pensar, de refletir. Para esse respeito e por esse fim, eu e o Abel Magalhães resolvemos dar início a uma rubrica que se chama precisamente Vamos Conversar. Estamos todos necessitados de falar, de conversar, mas hoje em dia o povo está a precisar, e o povo é o geral, todos nós, estamos a precisar de pensar. Somos seres pensantes. Abel, em que é que pensas tu agora? Eu agora penso, melhor dito, eu neste momento não penso, não estou no trabalho de pensar, estou no trabalho de me deixar livre para o pensamento que vier, para acolher o sentimento e desenvolver esse pensamento, esse sentimento, numa linha que possa ser útil para uma conversa, isto é, possa ser útil para a descoberta de um ponto comum de interesse, em primeiro para nós ambos, e a partir daqui, a partir deste ponto de contacto que é o Zoom, nós irradiarmos, levarmos pronto, o nosso pensar, o nosso sentir, a desafiar outros a remarem na mesma barca do que nós. E o que faz de um homem pensante? Eu penso que o que faz de mim um homem pensante é isto. Eu sou, na criação, todo homem é, e isto, enfim, é uma visão que todo homem, crente ou não crente, culto ou não culto, enfim, pensando em si ou observando-se, se dá conta que é diferente, é um ser diferente de tudo na criação. Na criação, que nós saibamos, só o homem tem este condão de se questionar, de se deixar questionar, de descobrir, querer descobrir, quer dizer, não é um ser que está submetido a uma máquina, a um mecanismo, enfim, que podemos dar diferentes nomes depois conforme as ciências, mas um mecanismo regular. Nós temos esta característica, ou este condão, nós temos tudo isso, por isso é que nós somos um microcosmos, temos isto de toda a criação comum, o mineral, o vegetal e o animal, e temos mais isto, temos o condão de aderir, compor ou estragar. Mas, Abel, mas nos tempos que correm, dá a sensação de que cada vez os homens pensam menos. O que te parece? Olha, eu penso que sábio foi já o Henry Ford, que um dia se disse que lhe parecia que o pensar é a atividade humana mais difícil. Por isso, já naquele tempo, e reparem, eu não sei assim o ano em que Henry Ford terá dito isto, mas repara, enfim, o Henry Ford parece-me que é o pai dos carros Ford, né? Foram dos primeiros. E ele disse que realmente é por isso que esta atividade, por ser a mais difícil, tem tão poucos adeptos. Eu penso que de Henry Ford para cá a coisa não melhorou, antes pelo contrário, parece que cada vez corremos o risco de ter mais seres pensados, homens pensados, do que seres pensantes, homens que pensam. E penso que esta é a grande ameaça do século. Abel, porque agora o que se repara muitas vezes é que a dona de casa nem pensa tanto no que tem que fazer no dia seguinte. Antigamente estava-se a comer e já estavam a pensar no que iam fazer à noite ou o que iam fazer no dia seguinte ao meio-dia. Antigamente nem se pensava que dia era, toda a gente sabia em que dia estava, não se perguntava a ninguém. Agora qualquer coisa, olha, que horas são, em que dia estamos, quantos são hoje, parece que ninguém quer pensar. Até eu fico com um bocado essa impressão. E eu penso que esse, se por um lado é a grande bênção do século, é também a grande tragédia do século. Quando digo grande bênção, reparo, todas estas novas tecnologias, todo este preparar as coisas que podem ser pensadas para todos, podem ser mecanizadas, isso tem a grande bênção de deixa-nos espaço, deixa-nos tempo para nos dedicarmos
ao essencial. O essencial é, acho piada que já o Agostinho da Silva um dia se saiu com esta. O homem não nasceu para trabalhar. O homem trabalha porque precisa trabalhar, porque senão não come. Mas o homem não nasceu para trabalhar. O homem nasceu para criar. E criar, pensar é criar. Eu penso quando o Papa diz aos jovens: vós sois feitos da mesma massa de Deus. Claro, ele falava aos jovens disso, mas o Papa, penso que podia dirigir-se à humanidade inteira e dizer que cada pessoa é feita da mesma massa de Deus. E quando ele dizia isso, referia-se precisamente ao pensar, ao criar, ao encantar-se, ao maravilhar-se. Quer dizer, todos nós temos esse poder, só que quando nos deixamos embarcar na onda do consumismo, nós vamos como que ficando mais aparvalhados e ao aparvalharmos-nos deixamos de estar atentos ao nosso interior que diz: tu não nasceste para te aparvalhar, tu nasceste para te humanizar. E aqui lembro-me da história dos pais de um autor que eu já te falei, o Leo Buscaglia, que ele conta esta história dos seus tempos de menino, que eu acho maravilhosa. Eles eram uma data de irmãos e o pai era um casal de italianos que, enfim, numa época, a história do Eldorado, enfim, o sonho de enriquecer, a Itália estava a passar por uma crise económica grande, ele via que não conseguia o necessário e arrancou para a América, foi para São Francisco da Califórnia, penso. Enfim, sozinhos, uma família de italianos ali perdida no meio de americanos, eles, enfim, era trabalhar para ganhar o seu e depois à noite, enfim, faziam a família, o mundo para eles era a família. Ele tocava viola, a mãe cantava e os pequenitos entravam. E então para eles, o estarem todos juntos era sobretudo celebrar a festa. E o pai sempre terminava os dias fazendo uma pergunta a cada um dos filhos. Olha lá, António, o que é que tu aprendeste hoje de novo? E olha lá, Joaquim, tu o que é que aprendeste? Olha, Maria, tu o que é que aprendeste hoje de novo? E todos tinham de, e ele terminava sempre assim, porque aí uma coisa, todos nascemos burros, mas só os burros permanecem assim. E eu penso que a grande ameaça do século é emburrar-nos em vez de nos desemburrar. Nós nascemos para crescer, não foi para estagnar, não foi para consumir. Nós precisamos de consumir, porque ninguém consumimos ar, consumimos tempo, mas o certo é que tudo isto são apenas meios. Quando se visa um fim, aquilo que a gente brincando diz, nenhum homem nasceu para comer. O homem não vive para comer, o homem come para viver. Agora, nós sabemos que há muita gente que, já o São Paulo falava nesse fenómeno, há pessoas cujos deuses venterescos, o deus deles é o vento, só pensam em comer. Aqui no Calvário tenho pessoas que, tenho aqui um que volta e meia, aquele bate à porta, ele só quer comer, ele tem uma barriga, a gente diz ao Sergito, mas tu já estás, só vê se aguentas, só pensa, coitadinho, é limitado, só pensa em comer. Mas, uma coisa é estarmos limitados por qualquer deficiência, por qualquer incapacidade. Outra coisa é tornarmos nós dependentes daquilo que os outros querem e deixarmos de pensar por nós, deixarmos de termos capacidade de pensar. Sabes que eu escrevo muitas vezes nas crónicas que eu faço para os irmãos, eles são os meus grandes professores, porque eu olho para eles e vejo com essas deficiências ocorrentes, então eu digo, eles mostram-me em grande ecrã aquilo que eu, estando atento, vejo em mim, porque eu também tenho essas deficiências, vejo nas pessoas ditas normais à minha volta. Então, eles têm a desculpa, é por isso que eu admiro que aqui o padre Telmo Ferraz um dia disse, mas eles podiam todos comungar, porque eles não têm pecados temos nós. E ele passou a dar a comunhão a todas estas pessoas que, pronto, são como são. Mas, realmente, a grande deficiência é nós, tendo nascido para pensar,
e tendo nascido correitos, isto é, com capacidade para, se as desenvolvermos, podermos pensar, nós deixamos-nos embarcar na moda e acabamos por não saber o que é pensar. E repara, deixa-me contar-te só uma coisa que eu acho muito significativa a esse respeito. Soube agora há dias que a Universidade, a UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, constatando, alguém lá enfim, desse grupo a que chamamos UTAD, constatando que cada vez mais há dificuldade em encontrar alunos universitários que pensem, com capacidade de pensar, eles querem, dizemos nós na linguagem corrente, querem encurrar, querem, enfim, decorar, quer para passar. Mas aquele gosto de pensar, descobri cada vez, o professor tem mais dificuldade em encontrar quem caminhe com ele. Então, a universidade propôs um curso de 4 sessões sobre como ajudar os formandos, os alunos a pensar. Eu achei isso bonito. Uhum. E sabes, eu sei que o curso não se fez, não se realizou porque não houve quórum. Era isso que te ia perguntar. Não teve quórum. Não teve Isto quórum. é significativo. Claro. Uma universidade que lança um desafio, vamos ajudar-nos a aprender a pensar, e não tem quórum, quer dizer, corremos o risco de pensar que o pensar não interessa. Mas, Bel, mas muitos homens acordam a pensar e adormecem a pensar. Pois, eu penso que, repara, o problema do pensar é este, é que ninguém pode não pensar. Agora, o que podemos eu uso muito esta linguagem porque a minha é muito significativa. Nós podemos pensar, portanto, o pensar é uma energia que flui. É uma energia que pode fluir no circuito positivo ou pode fluir no circuito negativo. E daí nós podermos falar em pensamentos úteis e inúteis, pensamentos benéficos e prejudiciais, pensamentos positivos e negativos. Ora, hoje a ciência diz que sempre que a nossa cabeça está a desgastar energia de volta de pensamentos negativos, o nosso corpo está a ser bombardeado por elementos que vão prejudicando a saúde. Sempre que o nosso cérebro, o nosso pensamento está a ser, digamos, está a fluir em ondas positivas, em sentido positivo, o nosso corpo está a melhorar, está a criar resistências para a Covid. Uhum. Esta é a minha convicção. Uhum. Bel, tu pensas, logo existes. Quem não pensa, não existe? Eu penso que não há quem não pense. Agora, o que eu penso é que muita pouca gente pensa que precisa de fazer na sua vida aquilo que é engraçado. Eu dei comigo há muito pouco tempo a descobrir isto. Jesus, como todos nós, teve um nascimento, digamos, biológico. Jesus nasceu de uma mulher. Bom, aqui depois temos aquele fenómeno de nasceu por obra do Espírito Santo, mas aqui é outra questão que não vem para aqui porque podemos chocar, chamamos, por esses mundos da teologia de Deus ter ou não ter um pai biológico. Porque a tua mãe não foi também que te deu o teu ser espiritual. Isso é obra de outro, que não da tua mãe nem do teu pai. E então o engraçado, o que acontece aqui é que Jesus teve esse nascimento. Mas rezam os evangelhos e isto... Bel, desculpa ter interrompido, mas podes continuar. Estava eu a dizer que os evangelhos, todos são de acordo, dizemos nós os sinóticos estão de acordo, que Jesus nasceu, encarnou, foi menino como nós, nasceu do ventre de uma mulher, como todos nós nascemos. Mas o curioso é que, ainda que haja, olha, já passou o quarto de hora, é só para dizer que, mas paramos a partir de agora... Sim. Agora é tempo de desconto, sim. Pois, agora é só para dizer que, deixa-me cá ver que isto está-me para aqui a dizer que, pronto, não é, agora quer dizer que, pronto, já está. Estava eu a dizer, portanto, os evangelhos depois dizem que Jesus teve a educação que teve, ele devia ser um menino que, educado na religião judaica, ele bebia aqueles textos como quem
pensa, como quem quer descobrir o significado daquilo tudo. E Jesus, em determinada altura da sua vida, viu que não se contentava com pensar à maneira dos seus conterrâneos. E então vai para o deserto, que isso é, dá-se um tempo para pensar mais em profundo, e depois ouve falar de João Batista e põe-se na bicha com os outros pobres mortais e vai também para ser batizado. E então nós dizemos que Jesus tem dois grandes nascimentos. É o nascimento virginal de Maria e o nascimento pela água e pelo Espírito. Repare, ele mal sai da água, lá segundo, enfim, o relato do Evangelho, e ouve-se uma voz: este é o meu filho. E é aí que começa a segunda vida de Jesus, o segundo nascimento. Ele nasce para a vida pública de anunciador da Boa Nova. E diz o Leo Buscaglia, o tal que eu há bocado falei, ele disse: há muitos cientistas que hoje estão de acordo em que o grande mal do século é que cada vez há mais pessoas que nunca experimentaram este segundo nascimento. Eu nasci de um pai e de uma mãe, como nasceram os meus irmãos, como nascestes tu, e nascemos todos. Mas um dia, e este um dia não é um dia no tempo, é à medida que os dias passam, umas vezes mais, outras vezes menos, eu vou descobrindo que preciso de nascer. O Espírito está-me a chamar para outras coisas mais altas, diferentes. Eu preciso ter um novo nascimento. Então, eu penso que o grande desafio do pensar é pensar que eu não nasci para viver uma vida meramente animal, que se contenta com a felicidade de animal farto. Eu, para ser feliz, eu preciso de... Tu estás-me a dar a mim ocasião de uma experiência de felicidade. É estar a falar com quem pensa comigo e que me desafia a pensar contigo. Uhum. E Porque pensando em a dois, o programa vai-se fazendo e, claro, como nem sempre nós podemos ser livres de pensar, porque nos tempos modernos há tempos que se impõem ao pensamento, o programa por hoje chegou ao fim. Mas, Abel, perfeito. numa próxima vez, vamos continuar a conversar, pode ser? Por mim, sim, para mim, desde que sejam conversas com interesse, isto é, que nos tornem mais ricos, sejam conversas, vamos usar a palavra, vitalizantes, eu estou sempre estou pronto para começar a corrida.